Fala pessoal da Cidade dos Meninos, professor Marlon falando aqui. Vamos dar continuidade ao nosso curso aqui de Windows Server, tá? 2019. Pessoal, olha só, nos últimos vídeos aí a gente fez toda a instalação do sistema, configuração dos HDs, configuração da placa de rede, colocamos IP, né, no nosso agrupamento de placas, colocamos ali, fizemos espelhamento no HD e também já configuramos um nome para o nosso servidor, tá pessoal? Então a partir de agora nós vamos começar a instalar os recursos que um servidor pode oferecer para a gente, tá? Lembrando que são vários recursos, não dá para instalar todos, tá? Mas eu vou instalar os principais recursos que rodam dentro de um servidor, tá bom? Então vamos lá, toda vez que eu quiser adicionar um recurso aqui, né? Lembrando que eu já estou aqui ó, com o meu servidor logado, né? Já loguei, já liguei a máquina, loguei tudo, tá tudo certinho. Vai cair aqui na nossa paginazinha do gerenciador do servidor, tá? Posso maximizar aqui, ó. Então tá tudo verdinho aqui, tudo funcionando, beleza? E como que eu faço para mim estar adicionando um recurso, tá bom? Uma ferramenta aqui dentro do nosso servidor. Lembrando que aqui nós temos serviço de arquivo e armazenamento, servidor local, todos os servidores. Quando acontece o vermelhinho aqui, a gente já sabe, né? Ó, dá um clique aqui no serviço, ó. Botão direito, iniciar serviço, botão direito, iniciar serviço, tá? Ele já vai iniciar o serviço aqui, ó, ok, pronto, ficou verdinho, tá bom? Então vamos lá, vamos adicionar aí as funções aqui que a gente tem que adicionar. Nesse vídeo eu vou estar colocando aqui, vou estar inserindo a principal configuração do Windows Server, que seria o Active Directory, né, o ADDS, conhecido como ADDS, tá? E também ele automaticamente, quando eu instalar o Active Directory, ele também já vai pedir para mim estar instalando o servidor DNS, tá? Então assim, o DNS ele anda junto com o Active Directory, beleza? Então na hora que a gente estiver fazendo a instalação aqui, ele já vai pedir para mim estar configurando um DNS também, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos rapidinho aqui, vamos começar a instalar os serviços, tá? Então, como que instala serviço aqui no Windows Server? Aqui no nosso gerenciador do servidor, eu tenho aqui em cima, ó, gerenciar, ferramentas, exibir e ajuda. Eu vou vir aqui no gerenciar e aqui eu tenho essa opção, ó, adicionar funções e recursos, beleza? Vou estar dando um clique aqui, ele vai abrir esse painelzinho de assistente. Aqui ele fala, né, ó, que ele vai fazer o assistente aqui para a gente começar a fazer a instalação de serviço. Então eu vou clicar aqui em avançar, tá bom? Ele pergunta aqui para mim, instalação baseada em função recurso ou instalação de serviço da área de trabalho remota? No nosso caso, é óbvio, né? Instalação baseada em função ou recurso, tá? Vou clicar aqui em avançar. Ele vai me perguntar aqui, ó, qual servidor que eu quero instalar, tá, gente? Lembrando que aqui, ó, se eu tiver mais de um servidor, eles vão aparecer aqui para mim. Eu preciso, né, ó, clicar em qual servidor eu quero instalar esse serviço, tá? No meu caso, como ele está sendo instalado aqui, só tem um servidor, ele vai ser instalado aqui no nosso servidor mesmo, tá? Vou clicar aqui em avançar. E aqui, ó, que estão os recursos que nós temos para o nosso Windows Server, tá? Então, qual função do servidor eu quero instalar? Então, olha só, eu tenho aqui, ó, DHCP, DNS, vários aqui, o Hyper-V, Web Server, tá? O Windows Server Update, o acesso remoto ao servidor e várias outras funções. Mas as funções que nós vamos estar instalando neste vídeo é essa daqui, ó. Você vai descer nessa lista, você vai procurar, pode ser que ele não esteja aqui entre os primeiros, pode ser que ele esteja lá embaixo, tá? Então você vai procurar aqui esta opção, ó, Active Directory Domain Server, tá aqui, ó. Active Directory Domain Service, o ADDS, né? Ele vai fazer o que? Ele vai gerenciar todo mundo que vai ter acesso à nossa rede, tá? Nossa infraestrutura de rede. Então é super importante que vocês habilitem esse serviço aqui, ó. Então eu vou marcar aqui, ó, a caixinha, aí ele vai falar para mim que ele precisa instalar alguns recursos, tá? Então eu vou clicar aqui em adicionar recursos, tudo bem? Vou clicar, olha só. Ele apareceu aqui a caixinha marcada do Active Directory. Eu vou clicar em avançar, tá bom? Aqui mais alguns recursos que tem, tá? Ó, disponibilizado para o nosso servidor. No nosso caso aqui eu não vou usar nada desses aqui, tá? Eu só queria usar lá o Active Directory mesmo. Então como eu já
habilitei o Active Directory, tá tudo certo, eu não vou marcar nada nessa lista aqui. Vou clicar aqui em avançar, tá? Aí olha só, ele fala, né, o próprio instalador me fala ó, que o ADDS requer um servidor DNS instalado na rede. Se não houver um servidor DNS instalado, você será solicitado a instalar a função de servidor DNS nesse computador, beleza? Então vou clicar aqui em avançar, tá? Aqui você não precisa marcar essa opção não, reiniciar cada servidor de destino automaticamente necessário, senão ele vai ficar reiniciando o servidor. E o que eu vou fazer aqui, eu vou dar um clique aqui no instalar, tá, gente? Clico no instalar, ó, ele está iniciando a instalação, eu vou aguardar essa instalação terminar, tá? Isso pode demorar um pouquinho, então eu vou pausar o vídeo aqui e depois, na hora que ele terminar de instalar aqui, a gente retorna, tá bom? Então vou dar uma pausada rapidinho aqui, ó. Bom, pessoal, retornando aqui, tá? Olha só, instalação de recurso, tá? Então foi concluída, concluímos aqui a instalação, tudo bem? Agora ele fala aqui, ó, são necessárias etapas adicionais para tornar esse computador um controlador de domínio, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Você pode clicar direto aqui, tá? Mas no meu caso, vamos supor que a gente tenha fechado a janelinha aqui sem querer, tá? Ó, ele ainda não é um controlador de domínio, mas foi instalado o Active Directory, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui, ó, e repara que aqui em cima a gente ganhou essa notificação, essa bandeirinha, ó. Você vai clicar aqui e vai ter essa opção aqui, ó, promover este servidor a um controlador de domínio. Então vocês vão dar um clique aqui, ó. Clicando aqui, ele vai abrir aqui a configuração do nosso domínio. E olha só, pessoal, vamos lá. Vamos aprender a configurar o domínio direitinho aqui, tá? Ó. Então ele te dá três opções. Adicionar um controlador de domínio a um domínio existente. Então se eu quiser colocar um servidor num domínio que já existe, eu vou usar essa opção. Adicionar um novo domínio a uma floresta existente. Eu vou explicar esse conceito de floresta dentro da sala de aula, tá? Então para o vídeo não ficar muito longo, lá na sala eu explico esse lance, como é que funciona de floresta, tá? Mas assim, já adiantando algumas coisas para vocês aqui, a floresta é como se fosse a sua empresa. Então, dentro da sua empresa, você tem vários setores, né? Então, cada setor é uma árvore dessa floresta, tá? É mais ou menos assim que funciona. Só que no nosso caso, eu não tenho nenhuma floresta. Porque é o primeiro servidor que eu estou instalando. Então, olha só, eu vou clicar aqui, ó, adicionar uma nova floresta, tá bom? Eu tenho que escolher essa opção se for o primeiro servidor que eu estou colocando na rede. Se for um outro servidor, você pode colocar aqui, adicionar domínio a uma floresta existente. Você vai ter que colocar o nome dos domínios aqui. E aqui, um controlador de domínio a um domínio existente, você pode selecionar o domínio aqui. Ó. Como eu não tenho nenhum domínio, tá? Eu vou usar a terceira opção, que é adicionar uma nova floresta. E aqui, pessoal, tem uma opção muito importante, que é o nome do seu domínio, tá? Então, vamos lá. O nome de um domínio, ele pode ser, por exemplo, o nome de um site. Um site, ele é um domínio. Uma página na internet, ela está hospedada dentro de um domínio, tá? Só que no nosso caso é um domínio local. Então, como que eu vou estar configurando esse nome de domínio aqui, ó? Tá? Como a gente está fazendo aqui para aula, tá? Pode ser que aqui na aula eu faça de uma maneira e lá na sala de aula, lá na Cidade dos Meninos, eu faço de uma maneira diferente, tá? Eu coloque outro nome aqui, né, dentro do domínio, tá? Só que nesse caso aqui, eu vou estar colocando um nome simples. Então, eu vou colocar aqui, ó, o meu domínio vai se chamar aula.local. Olha só. Eu poderia usar aula.com, aula. Não sei o que, mas como é um domínio local, eu vou colocar desse jeito aqui, ó. Aula.local. Beleza? É isso aqui que eu vou fazer. Vou clicar aqui em avançar, tá? Ele vai configurar aqui a implementação e vai cair nessa outra janelinha aqui, galera, tá? Aqui é bem interessante a gente entender. Se você tem outros servidores, por exemplo, nessa mesma rede, nessa mesma floresta ou nesse mesmo domínio, tá? Vamos supor que esse servidor que você já tem aí instalado ou que você vai instalar futuramente, tá? Ele seja lá na versão 2012 ou na versão 2016. Então você tem que estar com o nível de funcionalidade da sua floresta e do seu domínio, o nível funcional, ele tem que estar de acordo com os servidores que você vai colocar. Então não adianta eu colocar aqui a opção Windows Server 2016 e eu instalar um outro servidor num outro setor
com Windows 2008. Aí não vai conversar, tá entendendo? Então, se eu vou usar um servidor de Windows Server 2008 em algum lugar da minha infraestrutura de rede, eu preciso colocar aqui, ó, o nível funcional da Floresta no 2008. Aí os 2008 vão conversar com os 2019, tá? Caso você não tenha esse nível funcional de Floresta, não vai funcionar, ok? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar no 2016 mesmo, gente, tá? Que já é uma versão antiga, né? Então eu vou deixar aqui. E aqui embaixo ele pede para você colocar uma senha, tá? Pro seu domínio. Tudo bem? Essa senha aqui a gente só vai usar no modo de restauração, mas é importante que você coloque ela, tá? Ó, aliás, é obrigatório. Pode ver que tem um asterísticozinho vermelho aqui, então não tem como você escapar. Você tem que colocar uma senha de restauração do serviço, tá? Então vou colocar aqui uma senha, beleza? Vou colocar aqui a server, arroba 1234. Pode ser a mesma do servidor, professor? Pode, não tem problema, tá? Server, arroba 1234. Tudo bem? Feito isso daqui, vou clicar em avançar, certo? Olha só, ele fala aqui, ó, não foi possível criar uma delegação para esse servidor, porque não é possível encontrar uma zona. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou clicar aqui em criar delegação, tá bom? Ó, ele ficou aqui, ó, essa opção não está habilitada, não, mas não tem problema. A gente vai clicar aqui em avançar, eu não consigo marcar ela, ó. Pode visualizar que eu não consigo marcar. Então, eu vou clicar aqui no avançar, tá? Ele vai pedir agora para mim o quê? O nome NetBIOS, né? Ele vai pedir não, ele vai me sugerir um nome, ó, tá? Um nome NetBIOS para esse servidor. Como eu coloquei lá aula.local, olha lá, ó, ele dá um nome simplificado que vai ficar como nome de aula, tá? Só que eu não preciso trocar, tá tudo certo, tá? Como o meu domínio ficou com o nome de aula.local, o nome do domínio NetBIOS, que é o nome simples do domínio, vai ficar só aula, tá bom? Não vai precisar do ponto local. Enfim. Vamos clicar aqui em avançar, tá? Ele vai verificar o nome NetBIOS para ver se está tudo certinho, beleza? Ótimo. Aqui, pessoal, é onde vai ficar armazenado todos os bancos de dados, ou seja, toda vez que você registrar um usuário da sua rede, esse usuário, todos os dados desse usuário, dessa conta, né, vão ser registrados aqui na pasta do banco de dados. É legal, pode ver ó, que aqui tem um caminho, né? Ó, ele está indo lá para a pastinha do Windows, tudo mais, e tem essas pastas aqui onde ele vai estar salvando esses arquivos. Se você tiver vários HDs, eu recomendo que você clique aqui e indique um HD diferente do HD do sistema operacional. Eu não vou fazer isso nesse vídeo, mas eu recomendo, se você estiver utilizando mais HDs, que você coloque. Por quê? Porque aí o computador vai trabalhar com essa gestão desses arquivos que serão salvos toda vez que você fizer alguma coisa no servidor, ele vai trabalhar de uma maneira com um pouco mais de performance, porque está sendo salvo em um HD diferente do sistema, tá bom? Então, nesse caso, nessa aula eu não vou estar colocando aqui, mas é ideal que ponha, tá bom, pessoal? Em outro HD, todos esses arquivos que serão salvos aqui, ó, certo? Então ele só fala especificar o local do banco de dados, do ADDS, arquivos de logo e o sysvol, tá? No caso, eu não vou mudar a pasta, vou deixar tudo na pasta padrão mesmo, do jeito que vem, e vou clicar aqui em avançar. E, cara, tá aqui, ó, ele mostra pra gente tudo aquilo que a gente configurou aqui, tá? Eu vou clicar aqui em avançar. O que ele vai fazer? Ele vai fazer aqui uma verificação de pré-requisito, para ver se o meu computador tem os pré-requisitos para a instalação do Active Directory, tá? Então ele vai fazer, ó lá, é necessário validar os pré-requisitos antes. Tudo bem? Ó, aqui tem um monte de coisinha amarelinha, mas se você descer lá embaixo, ó, ele fala, ó, todas as verificações de pré-requisitos passaram com êxito. Clique em instalar para começar a instalação, tá? Então vou clicar aqui em instalar e aí ele vai começar a fazer a instalação aí do nosso Active Directory e do nosso servidor DNS, tá bom? Então eu vou esperar tudo isso aqui, a instalação terminar, tá, pessoal? Assim que a instalação terminar, a gente já vai continuar aqui com as configurações, beleza? Então eu vou dar uma pausadinha no vídeo aqui novamente, tá? E depois a gente retorna aqui para ver o resultado. Pessoal, olha só, finalizando aqui, tá? Ó, eu vou fechar aqui, ó, servidor de domínio foi coisado com êxito e ele vai reiniciar
o computador para mim, tá? Vamos aguardar ele reiniciar e vamos ver como é que ele vai voltar esse computador, tá? Ó, então, olha lá, ó, tá reiniciando aqui, eu tô na máquina virtual, né? Lembrando, ó, que eu tô utilizando máquina virtual, então ele vai fazer a reinicialização desse servidor para mim, tá? E vamos ver como é que ele vai voltar assim que ele reiniciar, tá bom? Lembrando que nós fizemos a configuração, tudo certinho, da instalação do Active Directory e do controlador de domínio, né, do DNS, tá bom? Então, vou esperar aqui realmente ele finalizar. Lembrando, gente, se tiver alguma dúvida, volta o vídeo, dá uma olhadinha, tá bom? Volta o vídeo, se tiver alguma dúvida em alguma janela, volta, pausa, vê a maneira que eu configurei e configura igual, tá? Se você quiser dar uma treinada, tá? Então, vamos esperar aqui ele iniciar o meu servidor. Bom, o servidor tá voltando aqui, tá lá, ó, Default Domain Controller Policy, né? Então, as políticas de controle de domínio. Olha lá, ó, iniciando aqui a sessão local e vamos ver como é que o meu servidor vai se comportar agora. Olha só como é que ele vai voltar, pessoal. E isso aqui é interessante porque nós definimos, né, o domínio já, tá? Então, olha que interessante, ó. Ele fala aqui já, ó, que eu vou logar na opção aqui aula EAD. Tá vendo, ó? Eu vou logar nesse domínio aqui. Então, aqui eu já posso colocar o meu administrator, né, ó. Administrator, que eu vou logar como administrador e vou colocar aqui a senha do nosso servidor, ó. Beleza? Vou dar um clique aqui. E olha só que interessante, né? Agora, beleza. Né? Então, nosso computador aqui vai iniciar já com o DNS configurado, Active Directory configurado, todas as opções configuradas, tá? Vamos dar uma olhadinha na área de trabalho dele para ver como é que ele vai se comportar. Tá certo. Pessoal, voltando aqui, tá? Pode ver que o nosso servidor aqui, ó, agora, tá? Ganhou mais opções, ó. Agora nós temos o ADDS, temos o DNS, temos serviço de arquivo e armazenamento, servidor local, todos os servidores, tá? Por algum motivo meu ADDS não está funcionando. Vou clicar aqui em serviços, tá? Ó. Vou clicar aqui, inicializar. Inicializar o serviço aqui, ó. Tá bom? Vamos esperar ele inicializar aqui, ó. Eu vou dar um OK, tá? Inclusive aqui também, ó. Eu vou mandar ele iniciar aqui, ó. Todos os serviços. Tá bom, pessoal? Então, por enquanto, é isso daqui. Espero que vocês tenham entendido. Igual eu falei, caso tenha alguma dúvida, volta, tá? Vai dar uma voltada aí no vídeo, vai pausar, vai assistir, tá bom? E a gente vai confirmar todas essas informações lá dentro da sala de aula, tá bom? Então, pessoal, por esse vídeo, por essa aula é só. Pode ver ó, que todos os serviços agora foram iniciados com sucesso. Ó, tá tudo verdinho, nosso servidor funcionando perfeitamente, tá? Com a DDS instalado, com o DNS instalado, ok? Então, no próximo vídeo, eu vou estar ensinando para vocês como fazer a instalação do DHCP e definir o escopo de IP, tá? Quais são os IPs que os nossos computadores vão receber quando eles se conectarem a esse servidor, beleza? Então, por esse vídeo, por essa aula é só. Até a próxima aula, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galerinha!